Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. Dia 8 de março comemoramos mais um Dia Internacional da Mulher. Tivemos vários eventos aqui na nossa região, inclusive na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. O tema do programa de hoje, o protagonismo feminino. O Câmara Debate começa agora. E para falar sobre este tema, o protagonismo feminino, eu recebo a vereadora Juliette Nitz, vereadora do PR, e também a presidente da ACIBALC, Maria Psaia. Elas estão aqui para falar sobre esse tema tão importante que vem sendo discutido nacionalmente já há um bom tempo. E as mulheres vêm mostrando um desempenho muito diferente no passar dos anos, né? Tivemos já alguns programas aqui a respeito desse tema, inclusive um programa só com homens falando sobre o tema, falando sobre a mulher, mas desta vez vamos estar falando com mulheres sobre o papel da mulher na sociedade, o que vem acontecendo e as mudanças que ocorrem. Vereadora, muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Lacerda, é um prazer estar aqui com a Maria, minha amiga, com o senhor, mais um programa Câmara Debate, e conversando sobre esse tema, que é um tema tão relevante para a nossa sociedade. Prazer em recebê-la aqui no programa. Maria, tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Lacerda. Boa noite, Juliette. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um tema que realmente ele deve ser recorrente nas nossas discussões, porque a mulher hoje ela já exerce um papel bem diferente do que exercia em tempos mais antigos. E eu acho que a nossa tendência é evoluirmos cada vez mais, eu acho, para termos uma sociedade um pouco mais igualitária em termos de salários, de oportunidades e de opções de trabalho também. E como está, dentro do ponto de vista de vocês, o papel da mulher na sociedade atual? O que mudou dentro desse conceito, inclusive, que a senhora descreveu agora? Fique à vontade, quem quiser começar. Bom, se me permite, eu acho que sim. A gente sempre tem que ter um termo de comparação. E a gente compara pelas experiências que a gente teve na nossa vida. Então, se compararmos com a geração da minha mãe ou das minhas irmãs mais velhas, é um cenário completamente diferente. É claro, é importante deixar claro que tem muita coisa a ser mudada. Eu acho que o nosso papel e a nossa discussão hoje aqui é em função disso, do que a gente ainda pode fazer para que esse cenário mude. Mas em relação a 20, 30 anos atrás, o cenário é completamente diferente. A gente vai com certeza entrar em algumas estatísticas, mas em termos de capacitação, de mulheres em universidades, de mulheres com MBA, as coisas realmente evoluíram muito. E as mulheres também estão optando um pouco mais por uma vida profissional. Claro, não deixando a maternidade, a vida do lar, a vida do dia a dia de casa, que ela é inerente à nossa característica. Mas fora isso, está se arranjando um tempo e um planejamento para uma vida profissional muito mais ativa. Eu não sei se a Juliette concorda com isso. Eu concordo plenamente. Até hoje eu estava conversando com meu marido, que eu estou com vontade de voltar às mesas escolares, né? Fazer mais uma pós-graduação, um mestrado, algo desse tipo. Só que daí tu tem que abranger toda a tua vida de trabalho. Hoje estou vereadora aqui no município e isso também denota muito trabalho mesmo. Então, nós mulheres, nós temos que fazer papéis triplos, jornadas duplas. E no dia 8, como você mesmo falou, eu homenageei uma professora que ali na época do nosso prefeito Higínio Pio, ela começou na escola de Taquaras, né, trabalhou mais de 30 anos no nosso município e tu ser professora naquela época, tu tinha que enfrentar até os teus próprios pais para você continuar estudando, então caminhava muito até a escola. Hoje, nós estávamos conversando sobre nossa geração imediatista. Então, tudo está muito mais simples, mas nós temos que querer também estar na frente das possibilidades, porque as possibilidades elas estão aí. No quadro de advogadas, temos mais advogadas mulheres do que homens.
Então, eu vejo que as mulheres elas têm buscado não só mais se capacitar, mas também estar enfrentando essa tripla jornada de trabalho para estar mais no meio do empreendedorismo, das próprias profissões também. Nós temos 2 exemplos aqui para a pergunta que eu vou formular na sequência. Uma empresária que hoje está à frente de uma associação empresarial e uma advogada que hoje representa o povo na Câmara de Vereadores. Quando nós falamos em protagonismo, nós entendemos que vocês desempenham tal papel perante a sociedade. Mas eu pergunto, depois dessa narrativa toda de vocês, como é que vocês querem estimular outras mulheres a vir para esse mesmo segmento, já que vocês mostraram que vocês trabalham mais do que dentro do contexto dos homens? E aí, como é que as mulheres podem querer cada vez mais serem independentes e cada vez mais trabalhar mais? Explique essa confusão mental que eu tive agora aqui. Juliette, é complexo, né? Mas enfim. Pois é essa complexidade que eu gostaria de entender. Olha só, eu acho que tudo parte de um planejamento e de um projeto de vida. Tá? Eu acho que o ponto de partida é o querer. Dificuldades todos nós temos, sejam homens, sejam mulheres, dificuldades de faculdades, de capacitação, de grana, de mudança de cidade, mas o querer, ele é fundamental. E eu vejo que as mulheres, não é um bate-papo, não tem problema. E depois continua, nós temos ainda mais um fator que é o hormonal, porque muitas vezes não estamos naquela irritabilidade. Eu digo porque ontem mesmo eu estava ali secretariando a Câmara de Vereadores, ali junto com o presidente, na mesa diretora, com uma cólica tremenda, isso a mulher passa e a gente tem que ficar ali, se é o nosso... aquilo que nós nos propomos, nós fazemos da melhor forma. Então eu ali... E daí eu pensei, por isso que tem cada vez menos mulheres na política, porque elas ainda têm que enfrentar um tipo de coisa dessa. E às vezes eu venho também brigando com todo mundo, aí depois já estou na paz, eu vejo que isso também é algo a mais do que a mulher faz. É mais um fator a ser superado. O que eu percebo é o seguinte, se iniciou um movimento feminista há muito tempo atrás, e que de repente ele seja o responsável por estarmos nessa posição hoje, não no sentido de ter decidido por nós, mas de ter aberto as oportunidades para que a mulher tivesse em pé de igualdade com homens, que basicamente foi esse o início deste movimento, que tivéssemos direito a voto, que tivéssemos direito a trabalhos públicos e saíssemos de casa. Mas por si só o movimento não vai provocar a transformação se não tiver esse desejo latente. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. Eu optei, por exemplo, por retardar ou adiar a questão da maternidade, porque realmente talvez hoje eu não conseguiria dar conta de maternidade, de gerir uma empresa, de estar à frente de uma associação empresarial. Então são escolhas. Realmente a gente tem que abrir mão, abdicar de algumas coisas que talvez seja um desejo profundo, mas que ele pode esperar em função da nossa vida profissional, dos nossos desejos de representatividade, como é o nosso caso. E o associativismo, ele é voluntário, então tem que amar aquilo para fazer bem, porque ele não está recebendo nenhuma troca monetária por aquilo. Não, já fui presidente de ONG e a gente sabe que faz aquilo por querer o bem maior da sociedade, daquele meio que nós estamos vivendo. Então, diferente da nossa profissão, diferente de advogar, né? O advogado também tem muito do voluntariado, mas dependendo o nicho que ele segue, mas diferente de você estar na sua loja, de você estar no seu trabalho, que recebe para fazer aquilo. Eu acho que esse trabalho voluntário, se me permite... Ele é meio que inerente, não que o homem não tenha isso de voluntariado, mas a mulher por si só ela é mais agregadora, ela é mais maternal. Mas isso não vem em função de uma sociedade patriarcal que criou isso dentro do comportamento feminino? Ou seja, vocês buscam uma igualdade entre homens e mulheres, mas a essência da mulher é de uma sociedade patriarcal, ou seja, vocês... eu vou usar entre aspas esse termo porque as pessoas vão entender errado.
Isso não pode parecer que tem um comportamento de submissão à sociedade patriarcal? Esse tipo de comportamento, a esposa do presidente, por exemplo, né? Ela foi protagonista na posse. Só que ela vai desempenhar um papel voluntário, fazendo um trabalho social. Daí, é isso que eu quero entender. Eu acho que é independente. A sociedade não impõe isso a vocês? Essa entre aspas, submissão? Eu discordo também. Beleza, porque hoje, se eu for presidente, né, Deus queira que um dia eu seja presidente, hoje eu estou vereadora, e quiser que meu marido faça um trabalho voluntário ligado ao trabalho dele, que é o esporte, que é as artes marciais, junto com crianças carentes, eu tenho certeza que se eu conversar com ele, né, até porque ele já fez esse tipo de trabalho, ele vai ficar feliz e vai fazer mesmo independente de ser homem ou mulher. Então, eu acho que assim, nós temos que separar um pouquinho, né, Lacerda? Existe a essência masculina e a essência feminina. Eu não sei se por convenção de uma sociedade machista, patriarcal, se concebeu que a mulher ela é mais materna, acolhedora, agregadora. Hoje eu ainda não consigo definir isso, mas eu posso te falar. Dentro da empresa eu ouço todo dia: Maria, você é uma mãezona. Ou seja, eu acho que faz parte da nossa essência como ser humano, mulher, feminino. Mas eu não vejo isso como um ponto negativo, muito pelo contrário. Eu acho que a gente consegue com isso transformações e abrir caminhos gigantescos na área profissional, na área empresarial, na política, seja de associativismo. Então essa nossa característica de agregar, de juntar, de acalorar um ambiente, ele é fundamental em vários segmentos. Então, eu vejo isso como um ponto positivo, respondendo a sua pergunta. Claro, e a mulher, com certeza, ela tem uma maior sensibilidade. Posso deixar isso bem... Você entende dessa forma? Eu entendo dessa forma. Então tá aí a opinião das duas. Eu procurei provocar essa discussão aqui para chegar nesse ponto, saber qual seria a reação dela. E já mostraram o quanto elas estão dispostas a encarar esse bate-papo aqui. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos na sequência. O tema do programa de hoje, o protagonismo feminino. Eu volto já. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta com o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, o protagonismo feminino. Eu estou conversando com a vereadora Juliette Nitz, do PR, e com a presidente da ACIBALC, Maria Pisaia. No último bloco eu fiz uma provocação e elas responderam de acordo com a provocação que eu fiz com relação ao aspecto do posicionamento da mulher dentro de uma sociedade patriarcal. Aí eu pergunto para vocês agora, na sequência, como garantir que o protagonismo feminino seja cada vez mais abrangente dentro dessa sociedade que eu descrevi e vocês discordaram no bloco anterior. Bom, e agora? Eu dei uma olhadinha nas estatísticas antes de participar do programa e eu acho que é um processo gradual de mudança. Nenhuma mudança acontece. Se acontecer por ruptura, vai ter uma espécie de revolução. Quando não é por ruptura, ela é por assimilação. Então, o que eu vejo é que nós estamos numa ascendente de melhoria. Hoje, pela estatística, a gente tem hoje em curso superior, em ensino superior, 23,5% são mulheres e 20% são homens. Ou seja, a mulher entendeu, e eu acho que esse é o nosso papel,
se brigou muito por cotas e ainda se fala muito em cotas de representatividade, mas a mulher entendeu que ela tem capacidade e que de repente ela não vai precisar das cotas, ela simplesmente está conquistando um espaço, ela está remodelando o projeto de vida dela, está priorizando estudo, está priorizando capacitação, e isso é que vai manter o protagonismo feminino. É isso que vai trazer mais mulheres para a área empreendedora, que é a minha área. Eu vejo, por exemplo, o Núcleo da Mulher Empreendedora da Cibalc. São mais de 25 mulheres ativas com seus negócios, que são provedoras, que batalham, que lutam, além do trabalho, além do negócio, elas ainda estão na associação. E a tendência é aumentar cada vez mais. Mas é isso que eu falo. Esse aumento não é por concessões, esse aumento é porque a gente está galgando passo a passo esse espaço. A mulher entendeu que ela pode, que ela é capaz e que se ela quiser, ela tem esse espaço. Mas volta de novo naquela questão inicial, é o querer. Você tem que querer, senão as coisas não vão acontecer. Senão a gente vai entrar também futuramente na questão de cotas. Hoje em dia, em alguns segmentos, e isso é uma discussão muito ampla, eu até acredito que deva. Tá? Eu até acredito, mas isso é uma discussão que eu diria meio acalorada. Mas a mulher, independente disso, ela descobriu que ela pode, que ela consegue ter uma vida de mãe, claro, compartilhando com seus maridos. Isso é importante falar, porque se mudou muito o conceito do homem alfa, já macho, aquele que é o provedor, não existe mais, existe um compartilhamento da vida doméstica. Isso já é uma realidade. Então isso também vem a propiciar essa evolução da mulher. Sim. Dessa maneira que eu vejo, né, Juliette? Eu não sei. Não, sim. Inclusive eu estive umas 2 semanas atrás, acho que no começo do mês de março, final do mês de fevereiro, lá na Assembleia Legislativa, conversando com as nossas 5 deputadas estaduais. E esse protagonismo feminino, a gente conversou com cada uma delas, principalmente com a deputada Paulinha, aqui de Bombinhas, de começar desde a infância nas escolas esse cuidado de não haver o preconceito, porque nós mulheres, nós somos preconceituosas não só com uma outra mulher, mas com nós mesmas muitas vezes. Perfeito. Né? Então há esse ainda preconceito no olhar das mulheres para com as mulheres, né? Então que temos que começar isso colocando na cabeça das nossas crianças esse não ao preconceito. Né, preconceito de uma roupa, preconceito de uma atividade. Por que uma mulher ela não pode ser caminhoneira? Então uma outra mulher já olha diferente. Né? Então nós mesmos temos que cuidar com os nossos preconceitos. Pois foi bom a senhora citar isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou pegar o gancho da sua pergunta com relação a preconceito e gerado principalmente por mulheres contra mulheres. A senhora citou a deputada Paulinha, que no dia da posse foi um exemplo de que as mulheres são preconceituosas. Desculpe quem está me acompanhando, pelo menos aquelas que escreveram no Facebook de várias pessoas, inclusive da própria deputada, com relação à roupa que ela estava vestindo. Eu pergunto agora para as senhoras se aquela roupa foi motivo, e o local que ela estava, de tantas críticas que ela recebeu. E chamaram de tudo que vocês imaginam. E eu não preciso aqui estar repetindo a maioria das palavras. O posicionamento de vocês com relação à roupa que a deputada usou na posse. Foi uma roupa escandalosa? Não era uma roupa realmente para aquela ocasião? Ou vocês acham que as pessoas exageraram nos comentários críticos? Com vocês. Eu achei que ela estava linda. Bom, eu como homem também, né? Eu a conheço, ela já esteve aqui nas nossas audiências públicas, ela já esteve a convite nosso aqui na Câmara de Vereadores, em alguns eventos que fizemos relacionados às mulheres. O estilo dela, é o jeito que ela se veste. Então cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem seu estilo. Eu não vi nada que pudesse ser alarmado, eu achei que foi exagero das pessoas e cada pessoa é uma pessoa. Eu não vi nada, eu achei que ela estava bonita, não achei que fosse dar esse alarde todo e acredito que continuo falando que as pessoas são preconceituosas. Então eu não vi dessa forma,
né? Podem discordar comigo, mas eu tenho a minha forma de me vestir, o outro tem a sua forma. Sim. Eu agora vou falar algo que eu discordei do presidente estar numa reunião com a camiseta de um time de futebol, ainda uma camiseta que não era oficial. Então ele presidente da República. Da República. Né? Ele com coisas falsificadas, eu também discordo sobre isso, mas eu não fui para nenhuma rede social para falar isso. Sim. Então eu discordo sobre eu ter coisas falsificadas no meu guarda-roupa, e enquanto o presidente vai para uma reunião, também não gostei da roupa dele. Então, eu acho que assim, esse ponto é fundamental para a gente ver o quanto a gente ainda tem que evoluir como sociedade. Para a gente avaliar o quanto assuntos banais eles tomam proporções gigantescas, enquanto a gente viver numa sociedade em que a roupa que uma mulher veste vai determinar quem ela é e a personalidade dela. Então, realmente, nós estamos muito, mas muito atrasados. Eu acho que, assim, ela tem liberdade, nós vivemos numa democracia, num país livre, ela se vestiu a contento como ela estava. Então, assim, se é certo ou se é errado, é opinião individual de cada um. Mas isso não deveria ser padrão de avaliação de conduta, padrão Sim. que se tornasse... E assunto nacional, por exemplo. Então, realmente, eu acho que isso demonstra o quanto a gente ainda está atrasado nesses argumentos de igualdade de sexo. Então, a pergunta que eu vou fazer agora tem a ver com isso. Se a nossa sociedade está sendo educada e preparada para que as mulheres ocupem espaços igualitários. Dentro desse conceito, ainda está longe disso, né? Foi essa conversa que nós tivemos, né, que eu acabei de citar, que tem que começar da criança desde pequena. Eu acho que eu iria um pouquinho mais longe, a gente deveria ir para o seio da família. Ah, minha filha, você tem que aprender a arrumar a cama, você tem que aprender a arrumar a sua roupa. E o meu filho? Não, os dois e o menino não tem que aprender a arrumar a cama? Ele não tem que aprender a organizar as roupas dele? Mas aprende isso, ele deveria fazer, porque no exército ele vai passar por essa situação. Ele vai ter que cuidar das coisas dele. Hoje em dia... em casa, o filho... A maioria não vai para o exército, mas eu digo... Os meus vão. Eu acho que assim, está se mudando, tá? As coisas estão mudando, mas eu acho que a mudança ainda tem que começar dentro do seio da família. De igualdade, de responsabilidades em primeiro lugar. Então eu acho que se a menina deve saber arrumar a cama e arrumar a sua roupa porque é bonito, o menino também deve saber, porque se ele não fizer, alguém vai ter que fazer por ele. Geralmente vai ser a mãe, a esposa, a namorada. E depois fica morando até os 30, 40 na casa da mãe. Porque é conveniente. É mais fácil que morar sozinho. Lá em casa são 2 e o menor tem 7 anos, né? E faz as mesmas coisas da maior de 9. Os dois lavam a louça, inclusive a minha e a do Juliano. Falo, lava toda a louça hoje no café da manhã, né? Arrumem a cama. Você está iniciando uma educação para uma mudança futura, promissora. Não adianta eu exigir da menina e não exigir do menino. Tem que exigir dos dois iguais. Essa ideia de mudança no comportamento social, no papel da mulher dentro da sociedade... Vocês entendem que em pouco tempo pode haver uma inversão dos valores que foram criados anteriormente pela própria sociedade, ou seja, a mulher passar a ser, a sociedade deixar de ser patriarcal e ser matriarcal, ou seja, a mulher a chefe da família e muitas vezes o homem tendo o papel de única e exclusivamente cuidar da casa e dos filhos? Isso dentro do conceito de vocês, isso pode vir a acontecer no futuro? Já existe? Não de forma plena. Isso de forma velada. Eu digo de uma sociedade com valores... Matriarcal. Não, eu acho que... Impossível muito, entendeu? Mas... Voltamos na origem. É porque assim, existe uma outra vertente que é o feminismo, por exemplo. Sim. O feminismo é o oposto do machismo, que é aquela dominação feminina. É uma vertente, eu diria, um pouco extremista. Eu tenho medo desses movimentos extremos, onde realmente a mulher quer assumir o papel do homem. Mas o feminismo em si, a ideia inicial não é essa, não. A gente quer igualdade. A gente não quer... Não, dominação. Não quer ser um homem. Não. Mas é importante salientar que eu acho que o homem, hoje em dia, ele se sente menos pressionado já. A sociedade já está pressionando menos para ele ser o provedor. Então, isso por si só já torna a igualdade. Ele, por exemplo, não se importar que a mulher receba mais.
Nós já temos inúmeros casos, entendeu? Então, a partir do momento que o homem também aceita isso, sem que isso agrida o seu brio masculino, sem que ele tenha vergonha disso, isso já é uma grande evolução. Não tem problema a minha mulher ganhar mais. Qual é o problema aí eu, de repente, ter que me atentar mais a trabalho que seria de responsabilidade da mulher antigamente? Então, eu acho que essa transformação ela vai por uma mudança da mulher em querer o espaço dela, mas uma mudança do homem em entender que não tem problema nenhum ele não ser o provedor da família. Se a mulher for o provedor, não tem problema nenhum. Ele não vai ser, dentro de um conceito bem machista, menos homem por não, função muito disso. Pelo contrário, exatamente. Muito pelo contrário, está invertido esse exatamente. conceito. Então eu acho que esse pensamento também na cabeça dos nossos parceiros e dos filhos que estão vindo aí, eu acho que ela é fundamental para que essa mudança aconteça. Com certeza. Vereadora, para complementar, para a gente fechar o bloco? Não, eu concordo. Eu acredito que ele não vai ser menos homem por nós, mulheres, estarmos tomando à frente, né, o protagonismo da nossa sociedade. Mas eu também não acredito que consiga com que a sociedade ela mude de uma forma tão radical dessa forma. E concordo com a Maria quando tem esse problema, né, do machismo e do feminismo. Então, temos que cuidar com esses extremos. Para não chegar a um ponto Não é bom de nenhum dos lados. Não é bom de nenhum dos lados, concordo. Nós vamos a mais um intervalo e na volta vamos falar um pouquinho sobre alguns direitos das mulheres, entre eles a decisão sobre o aborto, vamos falar também sobre o direito de amamentar em público, a Lei Maria da Penha e a cota de mulheres na política, que isso ainda é um problema a ser discutido. Nós voltamos já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes, arquitetura moderna e história preservada, a natureza ao lado de uma cidade agitada, turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar, eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta, última parte do nosso Câmara Debate de hoje, o tema protagonismo feminino. Eu estou conversando com a vereadora Juliette Nitz, do PR, aqui de Balneário Camboriú, da nossa Câmara, e também com a presidente da Cibalc, a Maria Pissaia. Falamos sobre vários assuntos e deixamos para esse último bloco falar sobre direitos das mulheres. E quero começar sobre uma decisão bastante polêmica, que é com relação a mulher amamentar em público. Está se discutindo uma lei para que a mulher possa amamentar em público. Eu pergunto a vocês, qual o posicionamento de vocês com relação a isso? Precisa de lei para isso? É um retrocesso da humanidade. Desculpa ser tão categórica na minha colocação, mas é um retrocesso. Isso precisa de lei para dizer qual é a hora que eu estou com fome? Isso é uma condição nata, né? Isso é a natureza. A criança precisa comer e a amamentação é a condição natural. Então, eu acho que isso é um tremendo retrocesso. Até porque eu acho. Determinação que a criança amamente até os 6 meses, né? Só tenha o leite materno. Então, se a gente começa a questionar se pode ou não pode amamentar em público, como é que aquela mãe vai amamentar o seu filho até os 6 meses? Vai começar a querer dar mamadeira. Não, então eu não vou amamentar em público, eu vou começar a dar mamadeira. E você concorda, Juliette, que isso é mais um fator limitador para a ascensão da mulher? Porque, o que eu vou fazer? Eu vou ficar reclusa em casa por 6 meses enquanto meu filho está sendo amamentado? Não, ela tem 4 meses de licença maternidade. Depois ela tem que sair, às vezes ela tem um compromisso, ela tem que carregar o filho com ela.
Ou seja, eu acho que... E a criança não vai escolher a hora de ter fome, de reclamar. Não eu vai. acho que não precisa lei para esse tipo Uma coisa tão natural, né? Não, e aí eu já acho que não. Aí estamos regredindo no nosso protagonismo, não. Tá. E a decisão sobre o aborto, de quem é? Tem que ter uma determinação jurídica para isso ou é uma decisão pessoal da mulher? Eu acho que o nosso Código Penal ele já diz quando se pode fazer o aborto, e eu sou de acordo com a lei, né? Sou advogada, então eu acho que não tem nenhuma discussão, porque nos anencéfalos, né, no risco da mãe, então a lei já prevê. A lei já prevê. Deve valer o que está prescrito na lei. Uhum. É isso? Entende dessa Na mesma verdade, forma? a discussão é muito mais ampla, né? Hoje em dia se discute o direito do aborto independente de qualquer deformidade ou de qualquer problema. Essa é a discussão. Mas aí não é que eu não tenho uma opinião, é que nós vivemos uma sociedade, eu principalmente, e que acaba entrando a questão de crenças e se confunde muito o direito com a crença religiosa. Na minha crença, eu acho que um aborto é uma agressão a uma vida, tá? Mas eu não estou vivendo a situação da mulher, então eu não vou julgar. Agora, em casos como que a lei já prevê, eu acho que sim. Eu acho que tem determinadas características aí que o pai e a mãe... Mas que passa por uma decisão da mulher. Que passa por uma decisão da mulher. Sim, do casal. Nós temos muitas mulheres que abrem mão desse direito porque optam por ter o filho mesmo sabendo que ele vai vir com uma deficiência. Sim. Tá? Então, mas eu acho que é uma decisão, eu acho que num cenário... Eu sou contra o aborto, isso é uma... É uma agressão à vida. Então, num cenário mais abrangente. Nós vivemos uma sociedade tão moderna, com tantos meios contraceptivos. Isso mesmo, por que isso eu ia falar agora. Por que vamos utilizar de uma forma tão agressiva para interromper uma gestação? E a banalização também de uma vida, acaba havendo a banalização, porque... acha que, não, vou lá, aconteceu. Hoje nós estamos numa sociedade que ela é instruída. E ela permite, antigamente nem se podia falar, mas hoje não. Você tem liberdade de ir numa farmácia e comprar um método contraceptivo que você quiser. Tem camisinha feminina, tem masculina, tem pílula do seguinte, tem DIU. Meu Deus, tem anticoncepcional. Para que utilizar de um mecanismo, de uma forma tão agressiva para interromper uma gravidez? Aí eu acho que a discussão tem que ser bem mais ampla. Sim. Agora, dentro do ponto de vista de vocês, tem um ponto específico onde pode considerar como um aborto? Porque se discute isso também. Até tantos meses da gestação, ou na concepção já considera o feto. Como é que vocês, dentro desse conceito... O que vocês entendem disso? Continua a mesma regra? Aborto é aborto, não importa o momento. Eu ia falar, mas depois eu falo fora do programa. Mas eu acho que assim... Não quer, não faça. Exatamente. Pronto. Somos conscientes, somos seres evoluídos. A decisão, antigamente, até passava que por engravidar ou não dependia da mulher. Hoje não. Hoje a decisão é de ambos. E ambos têm métodos individuais de prevenção. Então não dá para se culpar o parceiro. Eu não queria, mas não queria não. Se não queria... Você tinha que ter evitado, mas né? A mulher, ela pode, se quiser, acabar com a raça humana, né? Você sabe disso, né? Porque é só resolver que não vai ter mais filho, acabou, não tem quem faça você tem só na pressão. Mas temos históricos de úteros artificiais, mas a espécie como nós conhecemos, concebida, a mulher decide isso sim. Ela quer, não quer, paciência. Então nós corremos um grande risco. Mas eu acho que assim, gente, não queremos nem a Juliette polemizar a questão. Você nos pediu a opinião. Eu respeito a opinião de quem vê isso como algo natural. Por favor, o nosso objetivo aqui não é entrar em polêmica. Mas minha opinião, não. Eu acho que temos diversas outras maneiras de evitar uma gravidez e, enfim. Vamos falar de violência física. A cada 7... Nesse período de programa aqui, muitas mulheres foram agredidas fisicamente, violência mesmo.
A média é de 7,2 segundos uma mulher está sendo agredida no planeta. Nós tivemos um feminicídio por semana. Olha só. No estado de Santa Catarina este ano. Veja só, olha a grandeza disso. A Lei Maria da Penha, ela realmente está funcionando ou ainda falta evoluir, dentro do ponto de vista de vocês? Lacerda, a maior ascensão sobre a Lei Maria da Penha foi poder discutir em todos os ambientes sobre violência doméstica, porque antes isso era muito recluso e ainda tinha um ditado, no briga de marido e mulher ninguém coloca colher. Então é um ditado antigo que caiu por terra após a Lei Maria da Penha. Eu digo sim, os vizinhos podem meter a colher, ligue 180, né? Nós tivemos no mês passado um projeto aqui de minha autoria que foi aprovado, que é a Patrulha Maria da Penha, onde faz com que a Guarda Municipal capacite e faça esse monitoramento dessas mulheres vítimas de violência com medidas protetivas de urgência. Então, nós estamos esperando que seja implementado na cidade. Já falei com o secretário de Segurança sobre essa lei, né, esse projeto que foi de minha autoria, e vimos da necessidade de uma indicação que eu já fiz, até trouxe ela para estar lendo um pouco aqui para os nossos ouvintes. Foi em 2017, que é aquele aplicativo do botão do pânico. Sim. E ele serviria para avisar a Guarda Municipal no caso de agressão? No caso de agressão, porque é difícil também saber quando é um ou quando é um outro caso que eles recebem a chamada no 153, né? 153, o telefone da guarda. Então, através do botão do pânico, eles mandariam guardas femininas para conversar com essas mulheres, né, capacitadas, porque elas já estão recebendo uma agressão tão grande de um homem que chegar um guarda para realizar essa abordagem, para elas também seria uma agressão, talvez. Mais agressivo. Mais agressivo. Mais né? agressivo. Então, esse é o objetivo da lei que nós queremos colocar aqui na cidade. E além disso, nós tivemos o lançamento no dia 8 de março do começo, né? Porque isso vai ser uma rede onde nós mulheres estaremos entrelaçados, houve a reunião lá na Secretaria de Inclusão com várias pessoas também da sociedade civil, todas as secretarias do governo e pessoas da sociedade civil, sobre o Abraço à Mulher, que é mais um projeto no município. Interessante. E vai ser colocado junto com a Secretaria da Saúde, a Casa das Anas, o Poder Judiciário, a própria Polícia Civil. Tivemos já no começo do mês de março um projeto que nós levamos para a Secretaria de Educação, que é a Polícia Civil por Elas, que são encontros com adolescentes da 8ª e 9ª série, falando sobre violência doméstica através do psicólogo da Polícia Civil. Então, sobre leis e projetos de mulheres, nós temos nos engajado bastante, que essa é uma das bandeiras que a vereadora Juliette levanta. Legal, Juliette. Eu acredito que esse assunto ele ainda tem que evoluir muito. A lei por si só, ela não vai operar milagres se ela não entrar na luz da discussão diária. É exatamente isso, é deixar que isso seja, sabe, um pudor se discutir agressão doméstica. Então eu acho que isso também perspassa por esse assunto que a gente está conversando agora do protagonismo feminino. Mulher, quanto mais independente, eu acredito que mais ela consegue se impor e mais ela consegue um equilíbrio matrimonial nos seus relacionamentos. Então, quanto mais submissa, quanto mais dependente financeiramente de seus maridos, mais ela acaba aceitando condições humilhantes como essas, por exemplo. Então, isso tem que vir à discussão. Tem que vir a discussão que é lei, que é proibido, que dá cadeia, tem que se discutir nas famílias, tem que se discutir no poder público. Então, acho que isso é fundamental. A lei por si só, ela não vai gerar nenhuma mudança, a não ser que a gente realmente traga isso à luz da discussão.
Tá, para a gente, estamos chegando ao final do programa, vamos falar rapidamente a opinião de vocês com relação à participação das mulheres na política. Existe 30%, uma cota por coligações. Como é que vocês entendem isso? Você, na visão de representante da sociedade, como vereadora, e você, desculpe chamar de você, né? Tinha chamado de senhora no início, como representante de uma associação empresarial e mulher à frente de um projeto tão brilhante. Qual o ponto de vista de vocês com relação a isso? Pode falar, Maria, daí Bom, depois eu acho o seguinte, eu acho que as cotas podem ser burladas. Tudo que é institucionalizado, ele pode, de alguma maneira, ser burlado. Sim. Então, o que eu vejo? Eu acho que a mulher tem que conseguir esse espaço, ela tem que ser estimulada a alcançar esse espaço. Então, a ideia de ter, a gente já ouviu inúmeras histórias, o partido colocou 7 ou 8 mulheres laranjas para cumprir a cota. Isso não é. A gente ouviu inúmeras histórias até de se pagar para que a mulher fosse candidata justamente para se cumprir aquela cota. Então eu acho que voltamos lá no início. A vontade política, a vontade de mudança, a conscientização da importância da mulher participar das decisões públicas, de entrar na política, de contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Então eu sou muito receosa em relação a cotas, seja quais forem. Elas têm um papel, sim, em alguns segmentos fundamentais de inserção de classes menos favorecidas, mas eu acho que no papel da mulher é uma tomada de consciência de que a gente deve, sim, se envolver diariamente, seja através do associativismo. O caso da Juliette é um exemplo claro que serve de exemplo para que outras mulheres sigam. Eu nunca pensei realmente nessa questão política, mas o meu envolvimento já no associativismo... Não deixa de ser político. Não deixa de ser. Então eu acho que tem que haver essa vontade e essa conscientização. Eu não sei se a Juliette concorda com isso, enfim. Não, eu concordo com a Maria e eu não posso acreditar que em pleno século XXI ainda exista essa fala que mulher não vota em mulher, né? Eu vejo que era por uma identificação, nós temos que nos identificar naquele candidato para votar naquele candidato. Então hoje é difícil conseguir 30% de mulheres para ser candidatas, eu não vou dizer que é fácil. O nosso partido, eu falo por experiência própria, lá dentro do Partido da República, o nosso presidente, que era na época o atual vice-prefeito, ele tentou e fez de tudo para buscar mulheres na sociedade que se estivessem dispostas a ser candidata e ser paritário, 50% de homens, 50% de mulheres. Não conseguiu. Nós tivemos 30% de mulheres, mulheres que trabalharam, mas mulheres que também não conseguiram ter votos expressivos. É muito difícil uma candidatura. Então, 30% num quadro de 100 pessoas, eu tenho 70 homens e 30 mulheres, é mais fácil eu me identificar com uma maioria, que são são essas 70 pessoas, do que nessa outra de 30. Então eu não vejo que eu não posso acreditar, né? Não é que eu não veja, eu não posso acreditar que mulher não vote mulher, mas sim por uma questão de identificação. Então a questão da cota, nos partidos políticos, ela viu-se que foi-se necessária, né? Mas nunca vai ter uma paridade de homens e mulheres na política se não haver a cota de eleitas, né? Então talvez, né, nós temos essa mudança uma PEC, vem a partir do momento que mais mulheres foram mulheres, como já aconteceu nessa eleição. Eu acho que estamos evoluindo, mas para chegar como na Ruanda é o único país, né? Depois eu acho que nós temos aqui na América do Sul, que mulheres e homens estão paritários, 50%, 51% mulheres, 50% homens. É o país que está mais paritário, mas porque teve um genocídio. Então, houve muitos homens na guerra, morreram muitos homens. É uma geração que não tem muitos homens, né, naquele país, né? Toda a tristeza que aconteceu naquele país. Então, não queremos que haja toda a tristeza em nenhum país para que haja essa paridade. Colômbia também, que os homens acabam indo mais para a guerra e acabam as mulheres entrando mais na política. Mas para termos hoje no Brasil
ainda uma paridade, vamos levar ainda uns 20 anos, eu vejo. Eu acho que vamos demorar um pouco. Nós estamos chegando ao final do programa. Mas que mais mulheres se disponham a colocar os seus nomes em evidência. Eu quero aproveitar, já que a vereadora está falando, agradecer e pedir para que a senhora dê o seu recado final e faça o convite que eu sei que a senhora tem para fazer, vereadora. Nós temos vários projetos em relação às mulheres. Sigam as minhas redes sociais, Instagram, vereadora Juliette, com THE, no Facebook Nitz Juliette, @Nitz Juliette, acho que tem um arroba na frente também. No Facebook não tem. Não tem. Desculpa. Então lá nós temos todos os nossos projetos, até o site da Câmara também é fácil de encontrar. E também estou disposta a sugestões. Todas as quartas-feiras eu recebo aqui no meu gabinete as pessoas para conversar, para tomar um café, comer um bolinho. Pra quinta, né? Quarta-feira, das 14 horas às 17h30, porque às 18h já temos ali a sessão. E no dia 15, agora na sexta-feira, às 18h30, 6h30 da tarde, saia do teu trabalho, venha direto aqui para a Câmara de Vereadores. Nós teremos uma palestra, justamente isso que estamos falando, sobre a mulher ter posse de si mesma. Então, ser mulher é ter posse de si. Uma psicóloga fantástica, minha amiga, a Evelise Brito, e vai ser muito legal. Teremos um coquetel, teremos uma roda de conversa, estará junto conosco várias mulheres, que tenho certeza que vai ser muito bacana esse nosso evento, até para estarmos unidas e quem sabe fazermos mais vereadoras numa próxima eleição. Obrigado mais uma vez, viu, vereadora, pela participação. Maria, foi um prazer, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Câmara Debate, muito obrigado, fique à vontade para o seu recado final. Obrigada, agradeço muito esse espaço, acho que é sempre bom trazer esses assuntos à discussão e o meu recado para as mulheres empreendedoras, né? Eu estou na Associação Empresarial, nós temos inúmeros núcleos, Núcleo da Mulher Empreendedora, que é fantástico, lá você é um celeiro de inovação, de capacitação, de troca de experiências, o que eu digo, lá você tem a oportunidade de não errar, porque você pode trocar experiência com quem já passou naquele processo. Então venha até a Associação Empresarial, filie-se, participe de algum núcleo, enfim, venha participar, venha ser uma empreendedora, que eu acho que é dessa maneira que a gente vai conquistar o nosso espaço. Muito obrigado pela participação. Obrigada. E a você de casa, muito obrigado por nos acompanhar. Eu termino sempre fazendo um convite a você para que continue acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo Câmara Debate.